Olá, bom dia, turma 222, do Colégio Romano Santa Marta. Hoje é dia 8 de junho, então, na segunda semana de junho já, mais ou menos uns 16 graus, né, que a gente está vivendo hoje, de manhã, uma manhã cinza, mas já o sol já vai aparecendo, né? Então, hoje a gente vai dar sequência aos nossos estudos com relação ao iluminismo e eu vou compartilhar com vocês algumas leituras que eu estou fazendo, algumas leituras que eu já fiz e que tem a ver com a atividade que eu solicitei para vocês, que foi uma leitura do texto complementar do nosso livro, né, da página 24 e 25. Eu acredito que é uma leitura bem interessante. Eu li esse texto e achei ele bem interessante. Ele é um texto que, na verdade, traz muito da realidade que a gente está vivendo, a questão do racismo, né? A questão do papel da mulher, né? Porque ela é escrito, na verdade, uma matéria sobre uma mulher negra da periferia de São Paulo, né? Apesar de ela ser mulher de um rapper bem famoso no Brasil, que é o Mano Brown, e ela ser advogada e tal, ela teve, assim como várias mulheres, né, no Brasil, teve muita dificuldade, né, para acabar exercendo funções na sociedade, né, funções, cargos importantes, né, que ela pudesse ser reconhecida enquanto alguém importante no seu meio de trabalho. Então é um texto bem legal. Se vocês não leram, vale a pena ler. A gente tem ali as atividades. Eu pedi para que vocês fizessem as atividades deste texto, porque realmente vale muito a pena. É um tema que é um tema atual e a gente vai acabar discutindo ele hoje aqui, no finalzinho da nossa aula, tá? Então, só para a gente relembrar, né, o que a gente viu na sexta-feira e daí dar sequência desculpa, a este capítulo, de sequência final para o capítulo, a gente vai lembrar que na sexta-feira a gente terminou ali discutindo dois elementos importantes do, da filosofia econômica, né? Uma filosofia que era a fisiocracia e uma que era liberal, né? Que tem a ver com o nosso país, né? Tem a ver com, na verdade, o universo que a gente vive, né? Que é o capitalismo ou o liberalismo econômico, né? Mas o que significa essa teoria filosófica chamada de fisiocracia e liberalismo? Eu não sei se de vocês que a gente teve algumas dúvidas, e é legal que vocês façam e tirem essas dúvidas para que a gente possa conduzir uma aula também que vocês tenham acesso, né, que vocês compreendam, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar então a tela com vocês. Quem for chegando eu vou incluindo na nossa aula aí, tá? Tem mais gente que chegou, então quem chegou aí, seja bem-vindo. A gente vai terminar o capítulo número 15 hoje. E eu vou encaminhar também para vocês uma espécie de avaliação desse nosso semestre, né? Ou seja, o que a gente viu no semestre, eu vou encaminhar um trabalho e vocês vão ter que me devolver ele, e aí eu vou ver como é que vocês andam, né? Nesse processo, o que vocês estão compreendendo daquilo que a gente viu aí no nosso semestre em casa, né? Era para nós estarmos com a nossa festa junina, inclusive. Vamos lá, então. Vamos compartilhar aqui o texto. Se alguém tiver dúvida, pergunta aí, tá? Não vai te amorcegar aí. Pode perguntar que a gente vai tirando as dúvidas aqui oralmente mesmo, tá bom? Vamos nessa. Então, vamos começar com a fisiocracia, né? Então, fisiocracia está aí. A fisiocracia, ela é uma filosofia econômica, né? Uma forma econômica de enxergar que a riqueza ela está diretamente ligada à terra. Então, assim, ó, quem tem posse da terra, quem tem controle da terra, o país que tiver maior produção, né, nesta terra, seja ela através do extrativismo, da mineração, da agricultura,
esse alguém vai ser, ou este país vai ser um país importante. Então, os fisiocratas acreditavam que o poder econômico, o poder de um país se media pela posse da terra. Então, quem tivesse terras ricas seria um país importante, certo? E depois, as demais atividades econômicas, como a indústria e tal, isso seria uma consequência em ter a posse da terra. Tá legal? Bom, esses fisiocratas, então, eles divergiam. Olha ali, tem uma famosa frase, ó, deixe fazer, deixe passar o mundo por si mesmo, o mundo por si mesmo, né? Uma frase que é muito importante no liberalismo econômico. E esse liberalismo econômico pensa muito diferente de quem? Dos fisiocratas. A gente vai ver qual é a diferença no pensamento dos fisiocratas. Deixa eu só colocar aqui o Cauã. Entrou aqui. Qual é a diferença, então, entre os fisiocratas? Deixa aqui, não consigo tirar isso aqui daqui. Adam Smith é considerado o pai dessa filosofia liberal moderna, da teoria econômica, e os fisiocratas e os liberais vão dizer o seguinte, que através do trabalho, é só o trabalho que gera a verdadeira fonte de riqueza. Então é o seguinte, ó, imaginem vocês, os fisiocratas diziam que quem tem terras, né, tem a riqueza, tem a possibilidade de serem pessoas extremamente importantes, de países serem líderes mundiais. O Brasil, por exemplo, eu vou pedir a vocês que, pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto, está fazendo barulho. Vou pedir para desligar o microfone, alguém aí que está fazendo barulho. Então, olha só, o Brasil, que é um país extremamente grande, um monte de terra, né, nessa situação que estamos hoje, por que o Brasil está numa crise tremenda? Tendo em vista a nossa a crise médica e sanitária, né, que é o Covid-19, eu queria perguntar para vocês por que o Brasil está numa crise tremenda? Além, obviamente, do Covid-19. Não é por causa que está numa crise política também, e também numa crise econômica? Beleza, nós estamos numa crise política. Perfeito, João, é perfeito. A gente está numa crise política. Mas, vê só, se nós todos tivéssemos emprego, certo? Se todas as pessoas estivessem trabalhando, será que a crise política ia afetar a vida das pessoas? Com certeza. Então, assim, ó, o que tá gerando mais crise, além, obviamente, da crise política, além da crise sanitária, da crise na saúde, o que mais gera crise é não ter o que comer, é não ter trabalho. Então, veja só, o trabalho, ele é o grande gerador de riquezas no país. Se a gente não tem trabalho, a gente não tem geração de riqueza. Então, vejam que o Adam Smith estava certo naquele período, porque ele acreditava que a interferência do governo na economia era tolerável, desde que essa interferência ajustasse as desigualdades sociais, a injustiça, a opressão, mas não que não mexesse tanto na economia. Então, se não há empregos para as pessoas, não tem geração de riqueza. Então, o trabalho ele é fundamental na sociedade liberal. Tá legal? Então, vejam bem, não adianta a gente ter um monte de terra, as nossas terras são riquíssimas, nós temos minérios, nós temos muita plantação de soja, de arroz, de trigo, de feijão, de algodão, de cacau, de açúcar, né? Com cana de açúcar, de uma série de coisas. Mas nós não temos o quê? Nós não temos trabalho. E é o trabalho que gera riqueza. Então, o que um governo deveria fazer? Né? Deveria gerar condições para trabalho.
né, gerar condições para a criação de postos de trabalho para que estes postos, esses trabalhos gerassem mais renda e mais consumo e mais emprego. Vejam que é uma roda capital, né? Então, sem trabalho, eu não consumo. Sem consumo, a fábrica não produz. Sem produção na fábrica, não tem empregos. Sem empregos, eu tenho crise. Então, eu tenho que ter uma propulsão, né? Eu tenho que gerar condições, né, de criar empregos para que a roda capital funcione. Conseguiram entender isso? Beleza? 100%? Então, a falta de trabalho para o liberalismo gera crise liberal. Então, nós temos aí um liberalismo, a ideia liberal, bem diferente da ideia fisiocrata. E a gente viu aqui. Então, vamos lá. O que é despotismo esclarecido? Esse termo eu falei que eu ia discutir hoje na aula, né? Porque ele é um termo que vai nos remeter para o governo de Portugal. A gente vai usar depois isso bastante para entender como é que funciona o governo português. Então, déspota, anota aí, né? Pega lá a tua caneta e anota. Déspota ou despotismo é igual a rei. A um rei. Então, o déspota é um rei. O despotismo é um cargo de um monarca. Ponto. Esclarecido, coloca um sinal de igual. Esclarecido é iluminista. É alguém que é racional. Uma pessoa esclarecida, ela não dá uma explicação vazia. Tipo, por que tá chovendo? Por que tem uma neblina forte na rua? Porque Deus quer. Não. Tem uma neblina forte, porque a umidade, né, a umidade é alta, porque os gases não conseguiram atravessar a barreira atmosférica, então ficou aquilo abafado, mas em seguida, com o aparecimento do sol, o sol se pondo, a neblina vai sumir. Bom, é uma explicação racional. Então, esclarecido é um rei, despotismo esclarecido é um rei que usa o iluminismo para governar. Então, déspota esclarecido é uma forma de Estado absolutista, um Estado monárquico, que domina que ocorre em certos países da Europa e caracterizou-se por utilizar ensinamentos propostos pelas teorias iluministas. Em outra análise, eu podia dizer o seguinte, o despotismo esclarecido é uma forma de governar onde o rei ele dá alguns anéis para não perder os dedos, certo? O que significa isso? Ele abre mão do seu poder para algumas coisas porque ele tem medo que o povo, que a burguesia, o tirem do poder. Lembram o que aconteceu na Inglaterra, que a gente estudou? O rei passou a governar, mas não decidia mais, né? Quem é que decide na Inglaterra? Até hoje, né? Nós temos a rainha inglesa até hoje, né? Ela é uma senhora que tem quase 350 anos lá, né? A rainha Elizabeth. Ela tá lá governando, mas ela não decide, né, gente? Quem decide é aquele cara que tem aquele cabelo completamente bagunçado, aquele loiro lá, né? É ele o primeiro-ministro, ele quem decide. Então, vejam só, o rei, ele vai exercer um poder, mas ele vai abrir mão de outros para poder ficar no cargo de rei. Este é o déspota esclarecido. Eu consegui fazer entender? Até aí tudo bem? Beleza? Então tá. Os países ligados a isso, né, vão apresentar problemas estruturais com as suas economias. Por quê? Porque os países que têm um rei na presidência vão ter uma economia chamada mercantilista, que é inversamente proporcional ao liberalismo econômico. Porque o mercantilismo, a economia, ela é conduzida pelo Estado. E no liberalismo econômico, quem é que conduz a economia? É o mercado. Então, são as empresas, não é o Estado. O Estado, para o liberalismo, ele tem algumas funções importantes com a população, mas não na economia. Então, vejam só. Os países ligados ao despotismo apresentavam problemas estruturais em suas economias, baseavam-se em mercantilistas, tinham uma sociedade pouco diversificada, sem capital, sem pessoal técnico
e com uma burguesia que vinha surgindo, uma burguesia emergente. Então, assim, ó, a burguesia, ela iria o quê? Questionar esse Estado mercantilista. E aí nós vamos ver os países aqui. Eu coloquei para vocês aí, ó. A Áustria, com José II, ele vai pedir o fim da servidão e a relativa liberdade da imprensa. Depois nós vamos ter, na Rússia, a Catarina II, com a criação do ensino em universidades em Moscou, um ensino que seja leigo, né? Ou seja, que ele não tenha nenhum tipo de influência filosófica cristã, essas coisas. Na Prússia, o Frederico II, o que é Prússia? É a região ali onde é a Alemanha hoje, tá? Chamado de rei filósofo, né? Ele eliminou ali as torturas em seu país e criou o ensino obrigatório. Então, todas as características são características iluministas, né? São características de reis esclarecidos. Em Portugal, José I vai orientado por Marquês de Pombal, a gente vai ver as reformas pombalinas. O que ele fez? Ele vai combater a influência inglesa sobre a economia de Portugal e ele vai incrementar a produção industrial no seu país, estimulando, empurrando ou expulsando a Igreja Católica, né, os jesuítas do seu reino. A Espanha, com Carlos III, reduziu a tortura também e vai influenciar, que influenciava a Inquisição, né, e expulsou os jesuítas do seu território também. Então vejam que essas mudanças são mudanças importantes para que esses países eles começassem a se tornar países capitalistas. Vejam, eu queria perguntar para vocês, quais desses países aqui nós podemos apontar e dizer que são países importantes hoje no cenário capitalista? Áustria, Rússia, Prússia, Portugal ou Espanha? Portugal ou Áustria, eu acho. São países importantes no capitalismo? Vocês acham? Me diz aí uma tecnologia que Portugal produz, que a gente use. Realmente. Me diz aí na Áustria uma coisa que a Áustria produz, uma marca na Áustria que seja uma marca famosa. Ou em Portugal, por exemplo. Ou na Prússia. Nem existe Prússia, né? Não existe Prússia. Né? Vamos pegar a Espanha, por exemplo. Então, olha só. A Prússia se tornou Alemanha. A Alemanha, sim. A gente pode falar, né? Volkswagen, a BMW. São marcas importantes na Alemanha, né? Não é verdade? Audi é importante. Vamos pegar a Rússia. A coisa que a Rússia mais produz até hoje, Kalashnikov, é uma metralhadora. É a metralhadora mais famosa do mundo. É a mais usada no território planetário. Então, olha só, os demais, a Rússia é um país que teve desenvolvimento, mas a Rússia e a Prússia passaram por duas revoluções. Mataram seus reis. Acabaram com a monarquia. Os demais países não acabaram com a monarquia. Continuaram com a monarquia. Continuaram com um mundo cada vez mais monárquico e não tiveram toda essa ampliação tecnológica que tiveram os países que não continuaram. Por exemplo, a Inglaterra, né, acabou com o poder do rei, e a Inglaterra é um país extremamente desenvolvido. A França acabou com o poder do rei, é um país bem desenvolvido. A Holanda nunca teve, né, a influência forte do rei, é um país desenvolvido. A Bélgica é desenvolvido. Né? Quer dizer, todos esses países que têm um desenvolvimento capitalista forte acabaram com as monarquias déspotas esclarecidas. Certo? Muito bem. Alguma dúvida ficou a respeito do iluminismo, do que a gente estudou aqui, do que a gente viu? Eu quero ir para o texto, então. Agora, no texto, eu vou abrir aqui para... Vou descompartilhar aqui, né? Deixa eu ver aqui, interromper. Tá. Vou abrir para todos nós aqui, para que nós apareçamos.
Então, se alguém quiser participar aqui, o texto de vocês, refletir, ler e refletir, que está aqui na página número 24 e 25, ele fala sobre a Eliane Dias, né? Bom, quem é Eliane Dias? A Eliane Dias, ela é uma promoter, né? Ela é a produtora do Racionais MC, né? E além de ser produtora de uma série de música de artistas, né, da periferia. Então ela se intitula assim, ó. Ela é advogada de formação, né? Uma advogada. Foi assessora parlamentar da Assembleia na Comissão de Direitos Humanos e hoje é produtora do grupo do rapper brasileiro Racionais MC. Só para chegar até aqui, a batalha foi muito dura, foi árdua, como sempre para as mulheres negras que nascem na periferia. Então ela é da periferia e a gente vai ter que entender aí o que é periferia. Periferia é não estar no centro, né? Periferia é não estar em um bairro que é um bairro respeitado, não estar no centro das discussões, no centro dos debates. Periferia, quem está na periferia é visto sempre com um olhar, né, inferior, né? Então, isso a gente tem que entender. E aí ela fala, tem uma frase dela que no texto é muito forte mesmo, porque daí envolve outros conceitos. E eu queria que vocês depois discutissem isso comigo. E principalmente, eu vejo que estão ali, ó, a Jéssica, a Raíssa, a Virginie, né, a Fernanda, né, vocês que estão aí, a Rafaele, vocês podem me ajudar, até porque vocês são mulheres. Então, acho que vocês entendem mais disso do que eu e os guris que estamos aqui online com vocês, né? Mas vamos lá. Ela diz o seguinte: eu sou feminista e não é por opção. É uma necessidade. Ou a gente se impõe ou somos engolidas. O feminismo é ainda mais importante na periferia, mas é bem mais difícil ele chegar aqui, diz ela. Então, ela é moradora de Capão Redondo. Agora, nesse domingo, tem um repórter da RBS que está trabalhando na Rede Globo, que é aquele que tem o Rastafari, eu não me recordo o nome dele, é o Samuel, acho o nome dele. Ou Manuel, ele fez uma reportagem lá no Capão Redondo, né? Que é uma região muito pobre, numa periferia muito grande no interior, na cidade de São Paulo. Então, onde nós temos maior concentração de negros nesse bairro aí, na cidade de São Paulo. Então, eu queria perguntar a vocês, meninas, o que vocês entendem por ela ter dito assim, ó, é a única opção que eu tenho, é uma necessidade que eu tenho ser feminista. Por que vocês acham que ela disse isso? O que é o feminismo para vocês, meninas? Eu acho que ela disse isso porque, infelizmente, é a realidade dela. Se ela não se impor, ela pode acabar não sendo respeitada. Beleza. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando vocês falarem, eu gostaria que vocês abrissem a câmera de vocês para a gente poder se enxergar, beleza? Então, repete, por favor, Virginie. Senhor, eu não vou ligar minha câmera, não. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Que antes da gente começar a nossa aula, antes de começar a nossa aula, eu expliquei para o pessoal que foi recomendado para mim lá pela mantenedora que eu solicitasse que todos abrissem a câmera, por isso. Sim, sim. Porque eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem algumas aulas que estão rolando e que estão fazendo, acho que passa o endereço, né, da aula para algumas pessoas e ficam avacalhando a aula, né? Não é o caso das nossas, até porque quem entra na minha aula entra para ter aula, nunca tive esse problema. Mas só foi uma recomendação que eu tive, tá? Desculpa, então. Pode ficar tranquilo. Não deve estar com o cabelo bem penteado, né?
Não, não tô, não tô. Tá bom. Então, tu traz aqui para nós a seguinte reflexão, né? Que ela foi a única forma que ela teve para ser reconhecida, é isso? Porque acho que é uma forma dela ser pelo menos respeitada, sabe? Pela realidade dela e tal. Sim. Bom, a gente tem, eu não estou recordado agora, eu tô sem meu, a gente tem alguma menina que seja negra na nossa aula, preta? Alguma colega? Acho que Manu, não, né? Eu acho que não temos, né? Estou pensando aqui, estou buscando na memória visual aqui, mas eu acho que não. Mas um detalhe importante, né? Mulher, mesmo pelo fato de não ser negra, mulher também sofre algum tipo de preconceito no mercado de trabalho, alguma coisa assim, em algum esporte ou em alguma feira, em alguma festa, em algum debate. Será que mulher sofre algum tipo de preconceito? Agora é aberta para os meninos também. Vocês, meninos, se sentiram assim, alguma vez, vocês se sentiram, enquanto mulher, discriminadas em algum lugar? Oprimidas? Que silêncio. Olha só, por que eu estou falando isso, né? Porque o texto aqui, ele vai nos trazer um debate, tá? Que é o seguinte. Ele vai pedir para a gente fazer uma relação entre a luta das mulheres na época do Iluminismo e a luta das mulheres hoje. Eu acho que a gente tem aí um vasto campo para tentar entender que tipo de igualdade que se busca entre mulheres e homens, né? Ser feminista significa que a mulher tenha que ser igual ao homem? O que vocês acham? Hein, guris? Vocês também podem participar. A mulher tem que ser igual ao homem no feminismo? Não. Não, né? Eu acredito também que não. A mulher tem que ser mulher. Então, a luta é pela igualdade entre meninos e meninas, mas essa igualdade ela tem que ser na equiparação salarial, ela tem que ser nas oportunidades, né? Na questão de oportunidade, na questão dos direitos. E não basta ter direito, né? A gente tem que ter, além do direito, a gente tem que ter o exercício do direito, que é mais importante ainda. Com relação a essa questão africana, essa questão de escravidão, eu trouxe aqui 3 livros que eu li, e eu vou indicar para vocês até, se vocês quiserem fazer uma leitura. O primeiro deles é um livrinho bem fininho, ó, bem pequenininho. É um livrinho bem bacana, ó. Quem quiser copiar aí, vocês podem comprar esse livro, é bem baratinho. Ele se chama, a autora se chama Chimamanda. A Chimamanda, ela vai escrever assim, ó, sejamos todos feministas, tá? Esse livrinho, então, é bem pequenininho, vocês podem lê-lo em 20 minutos, a leitura desse livro, né? E ele vai explicar qual é a luta de fato da mulher, né? Qual é a luta da mulher negra, qual é a luta da mulher em si, ou a mulher branca, né? Enfim, a questão do gênero é que é importante, o gênero feminino. Outro livro que eu vou trazer para vocês, que também é bem pequenininho, ó. Ele é um livro pocket, pequenininho pra caramba. É esse aqui, ó, da Jamila Ribeiro. A Chimamanda aqui é um livro, ela é uma africana, é uma nigeriana. Aqui ela é uma africana. Aqui do Brasil, na verdade, ela é uma brasileira, perdão. Uma brasileira, tá? Ela é negra,
o livro dela é bem bacana. É o Pequeno Manual Antirracista. Quem quiser anotar, ó, o Pequeno Manual Antirracista. É um livrinho também bem interessante, porque todos nós somos racistas. Todos nós somos racistas, tá? Por mais que a gente diga assim, não, eu não sou racista, eu não faço racismo. É que, na verdade, o racismo ele está dentro de um sistema que a gente vive, né? Um sistema que a gente mora, que a gente consegue nos relacionar. E a gente acaba, às vezes, não vendo o racismo, né? Não enxergando o racismo. Porque ele está tão naturalizado, o racismo, que acaba não enxergando. E o terceiro livro, esse é um livro mais coxudo. É um livro bem grosso, tá? É um livro grande, é um livro do Laurentino Gomes. Ele vai falar sobre o processo de escravidão do Brasil. Então, a história da escravidão do Brasil e como a escravidão se confunde com o racismo. Né? Porque a escravidão foi um período no Brasil. Ela terminou, a gente vai estudar isso, né? Quando é que ela termina, mas não terminou o quê? O preconceito, né? Os preconceitos em relação ao negro não terminaram. Nem aqui no Brasil, e a gente está vendo muito fortemente, né? Nem nos Estados Unidos. O país mais democrático do mundo, né? Se a gente for ver, é óbvio que nós... olhem só esse dado que eu vou dar para vocês. O Brasil, durante seu processo colonial, foi o último país no mundo, o último país no planeta Terra a acabar com a escravidão. Foi o Brasil. O Brasil acabou com a escravidão em 1888. Quando a gente terminar o nosso ano de estudos, a gente vai ver isso aí, que vai ser bem nessa data. Então, o Brasil, sendo o último país a acabar com a escravidão do mundo, ele não fez nenhum tipo de política de inclusão do negro no mercado de trabalho, na sociedade brasileira, para as atividades econômicas e sociais do Brasil. Pelo contrário, o negro sempre foi tratado no segundo, terceiro, no quarto plano. Então, isso é muito grave. É muito grave, porque o Brasil é o segundo país no mundo, no planeta inteiro, o segundo que mais negros tem. O primeiro país do mundo que mais negros tem é a Nigéria. E a Nigéria está onde? A Nigéria, que é a terra dessa moça aqui, ó, da Chimamanda. A Nigéria fica na África. Então, olha só, o país tem mais negros aqui do que os outros 49 países da África. É muita coisa. Né? Então, vejam, o que eu quero trazer para vocês é que existem preconceitos que estão na nossa base social, que são preconceitos raciais e de gênero, que são coisas diferentes. A questão da mulher, porque a mulher branca sofre também, a mulher negra sofre mais do que a mulher branca, né? Porque ela é negra. Então, esse texto que eu pedi a vocês que fizessem uma análise, que fizessem as atividades, é um texto muito interessante que eu gostaria muito que vocês voltassem a ler, certo? Que fizessem essas questões a partir desse debate que a gente fez aqui. Porque o iluminismo, entre outras coisas, ele é algo racional. Então, a gente tem que pensar o mundo, e o mundo dos iluministas, o mundo do liberalismo, por exemplo, ele queria um mundo que fosse mais igualitário, que as pessoas tivessem mais oportunidades, certo? Então, eu agradeço a presença de todos vocês aqui comigo hoje, né? Quem pôde fazer aí quem pôde abrir a sua câmera para a gente poder conversar. Obrigado, Virginie, pelo teu ponto de vista. Né? Obrigado, gurias, por terem participado da aula. Eu espero que eu tenha ajudado nesse debate, que é um debate bem importante, né? Que a gente faça essa conversa também na nossa família, né? Porque muito dessas questões das coisas, das oportunidades, né? Entre as mulheres e tal, isso está dentro da nossa família, está dentro da nossa casa, né? Eu me lembro muito bem de eu ser criado, por exemplo, com os meus avós fazendo piada de negros. E isso realmente, acho que todo mundo, alguma vez na vida, já fez alguma piadinha racista, né? Já riu de alguma piada racista. E isso, esse texto que a gente tem no livro, na página aí 24 e 25, no capítulo 15,
faz a gente repensar. Está terminando a minha aula, menos de um minuto, a Vanessa entrou. Beijo, Vanessa. Entrou de máscara aí, então. Eu tô com a minha aqui também, ó, que chique. É que eu tô no colégio. Ah, pois então. Então tá. Então, na nossa aula, na próxima semana, vai ser na terça-feira. Fica ligado. Na segunda-feira, fica ligado que eu vou marcar com vocês, tá bom, pessoal? Um beijão, se cuidem, bom feriado. Tchau, senhor. Sexta-feira a gente se encontra de novo, mas na semana que vem vai ser na segunda-feira a nossa aula. Beijo, tchau. Uma coisa, eu posso fazer uma pergunta agora no final aqui bem rápida? Vamos lá, vamos ver se dá tempo. Pode cair, pode cair o negócio aqui, mas vai lá. Direcionado, no caso, às mulheres aqui da turma. Queria fazer uma pergunta. Diga. Quem quiser me responder, pode responder agora. Se não quiser responder, não precisa, sim. Faz rápido que vai cair a nossa aula. Eu já vi na internet, né, um certo preconceito de algumas feministas com mulheres que não se consideram feministas. Eu queria tentar entender se o movimento feminista é um movimento contra preconceito, né? Por que algumas feministas que já têm